Bem, meus amigos, boa noite. Eu não sei se vocês viram o vídeo anterior que eu mandei para vocês, explicando o motivo pelo qual eu estou realizando essa transmissão agora pela plataforma do celular. Mas para quem não ouviu, eu irei repetir aqui. Nós iniciamos a transmissão no pelo computador, Facebook do computador, só que a qualidade não estava muito boa, então a gente resolveu mudar para a plataforma do celular, cuja imagem e áudio são bem melhores. E estamos aqui, o Luiz Carlos está na colaboração aqui comigo, ele vai compartilhar com vocês esse novo link para que o pessoal possa ter acesso. Então a gente vai dar aí uns 3 a 4 minutinhos, para que o Luiz Carlos faça isso e a gente possa realmente iniciar os nossos trabalhos com a prece, e os nossos trabalhos com nosso tema de hoje. Ok, gente? Então, para aqueles que já estão assistindo, que eu estou vendo aqui que já tem 5 pessoas ao vivo com a gente, boa noite, Luiz Carlos. Muito obrigado aí pela sua assistência, pela sua ajuda, viu? E valeu aí pela colaboração. O seu amigo aqui ainda não é muito profissional no trabalho, mas quando tem pessoas boas que ajudam, a coisa funciona bem. Então, assim, meus amigos, gostaria de lembrar a vocês, que estão começando a entrar aqui nessa transmissão ao vivo, nessa live, que as atividades do Centro Espírita Boa Nova, por conta dessa pandemia da Covid, logicamente, as atividades elas estão ocorrendo, algumas não estão ocorrendo e outras estão ocorrendo apenas no formato online. Então, nós mantemos ainda, as atividades do Centro Espírita Boa Nova, apenas nesse formato online. Presencial ele não está mais acontecendo, em respeito à legislação, em respeito ao decreto do governador, e em solidariedade também, a todas as pessoas, porque a gente está vivendo esse momento dessa pandemia do Covid e nós precisamos tomar consciência desse isolamento social. O isolamento é para aquelas pessoas que não estão contaminadas, mas que precisam ficar isoladas para que elas não possam contrair e nem transmitir para outras pessoas. Então, esse isolamento ele é importante porque a gente vai ajudar com que o nosso sistema de saúde ele não se sobrecarregue de pessoas, doentes, que possam estar em estados mais graves e que precisem de toda aquela aparelhagem necessária, que existe nas UTIs, os respiradores, que o nosso sistema de saúde, apesar de ser muito grande, o SUS, ele não comporta, não comportaria um possível surto, com muitas pessoas chegando ao mesmo tempo. Então, que a gente permaneça em casa, que a gente permaneça nessa vibração, de amor, nessa vibração de solidariedade. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre como ficar em casa, como a gente manter a espiritualidade, com esse isolamento, com essa pandemia, com esses medos aqui. Uma boa noite a nossa amiga Vânia Coelho, nossa amiga Giza Malveira, Paulo Ricardo, Gleice Almeida, e muitos outros colegas que já estão aqui começando a entrar na nossa transmissão. Então, o Centro Espírita Boa Nova, ele está mantendo apenas, as atividades do Projeto Consciência Iluminada, que eram atividades presenciais que aconteciam aos sábados e agora estão acontecendo online, no mesmo horário do presencial, aqui por essa plataforma. Nós também estamos tendo
no formato, né, de encontros virtuais, né, a reunião de educação e estudo da mediunidade, que acontece às terças-feiras, onde os participantes eles estão se encontrando virtualmente por meio de aplicativos de grupo, né, como por exemplo, eu acredito que eles estejam usando o Hangouts ou o Zoom. Né. E o programa Momento Espírita, que ele acontece aos domingos, ao meio-dia, né, e por conta desse momento que nós estamos passando, né, só são permitidas a entrada de 2 pessoas, então o programa está sendo conduzido pelo nosso amigo Acácio Bonfim, nosso presidente do Centro Espírita Boa Nova, pela nossa âncora, a Cláudia Vasconcelos, mais queridamente chamado por nós de Claudinha. Né? Então eles estão realizando o programa Momento Espírita ao meio-dia, né, sendo transmitido pela Rádio Poti de Crateús, né, que é FM 100.5, que vocês podem acessar também pela internet, lá no site www.radios.com.br. Você entra nesse site, você coloca lá Rádio Poti FM 100.5 e aí você vai poder amanhã, meio-dia, estar ouvindo, né, de onde você estiver, né, o programa, né, Momento Espírita. Ok, gente? Eu falo assim de onde você estiver, porque nós tivemos uma surpresa muito boa, que eu acho que vale a pena nós divulgarmos aqui, né, referente a nossa live do sábado passado. Eu estava consultando os dados estatísticos do Facebook, né, e ele mostrou que nós tivemos 881 visualizações, né, dessa live. Né. Então foi uma coisa assim que surpreendeu bastante, né, e mostra que esses meios, né, esses meios virtuais, eles têm um alcance muito grande. E dessas 881 visualizações, nós tivemos 183 cliques, curtidas, né, das pessoas, né. E assim, eu tive notícias, recebi mensagens no privado de amigos que assistiram no sábado passado, né, o projeto Consciência Iluminada, assistiram de Fortaleza, assistiram de Natal, né, lá do Rio Grande no Rio Grande do Norte, né. Minha amiga Elânia estava assistindo lá de Fortaleza, né. Tivemos muitas pessoas, a Manu e outros colegas que estiveram assistindo, né, esse nosso transmissão ao vivo, né. Tivemos também, eu tive como colega, né, Marcos, né, lá de João Pessoa, na Paraíba, que também esteve conosco, que assistiu, né, a live, né, e gostou bastante, né. A minha amiga, meus amigos, né, Ivete Everado, lá do Rio de Janeiro, que também acessaram, né, a nossa live, também curtiram bastante, né. Eu não posso esquecer os colegas de Fortaleza, né, a Graça Queiroz, Guilhermina, Núbia, né, e outros mais colegas que estiveram, né, atentos, né, curtindo e refletindo conosco sobre essas questões, né. E aqui nós estamos recebendo muitas mensagens, né, aqui de pessoas queridas, né, Ritinha, boa noite Ritinha, boa noite Francineide, boa noite Acácio, boa noite Maria José, né, e, né, acho que nós já podemos começar, né, nosso momento de reflexão de hoje, né. Vamos começar com a nossa prece inicial. Então eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos por um instante, que nós possamos nos interiorizar nesse momento de oração, pensar em Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita generosidade, né? E que nós possamos nos colocar diante dele com um coração sincero, agradecendo por essa oportunidade concedida,
pelas tecnologias digitais, de estarmos aqui reunidos em seu nome e pedindo a Ele que possa nos assistir nesse momento, que esse momento possa ser um momento muito rico de esclarecimentos, de diálogos, de reflexões, e que nós possamos conseguir, nesse momento de hoje, dar mais um passo em direção ao conhecimento e à compreensão do seu Evangelho de amor. Muito obrigado, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado por todos os anjos de luz que nesse momento nos envolvem, derramando sobre nós suas bênçãos, derramando sobre nós suas vibrações de amor. E nós iniciamos essa nossa reflexão de hoje com a certeza de que Tu estás conosco e que Teus benfeitores espirituais estão cuidando de cada um de nós nesse momento em nossos lares. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, então o tema de hoje é espiritualidade em tempos de pandemia. O Acácio Bonfim me deu a liberdade de escolher o tema, dado que nós terminamos o livro Renovando Atitudes no sábado passado e ainda não começamos, já temos a espiritualidade, ela já nos orientou a trabalhar com um novo livro, mas ainda não nos organizamos para isso, por conta desse momento que nós estamos passando de isolamento social. Então ele me deu a liberdade de falar. E eu resolvi trazer aqui um tema que eu acho que é de importância geral para todos nós, nesses dias de hoje. Um tema que ele está sendo trabalhado por muitas pessoas, muitos especialistas, essa discussão da pandemia hoje sendo trabalhada por infectologistas, epidemiologistas, por especialistas nas áreas de economia, política, ciências sociais. Então não faltam informações sobre os impactos da Covid-19 atualmente em nossa sociedade. Quando digo em nossa sociedade, não só Brasil, mas no mundo todo. Então existem inúmeras discussões e também colegas da seara espírita, colegas de outras religiões, católicos, evangélicos, que têm também tratado o assunto nas redes sociais. Então eu resolvi trazer essa discussão também para juntar um pouco dessas informações e também para complementar com algumas questões que me vieram a partir das reflexões que eu fiz, das leituras dos outros trabalhos que os outros colegas andam postando nas redes sociais. E aí pensei, é bom a gente falar de como é que fica a questão da espiritualidade nesses tempos de Covid-19. Porque isso vai tocar numa questão muito importante da religiosidade de um modo geral, que tem a ver com a ideia do porquê. Por que nós sofremos, por que Deus, sendo soberanamente justo, soberanamente bom, Deus que é amor, Ele permite que suas criaturas, seus filhos amados, passem por situações como essa. E aí vem questionamentos os mais diversos. Deus está nos punindo, Deus está nos castigando. Isso é o início de um apocalipse, ou é o início de uma grande transição planetária. Enfim, começam a vir muito mais perguntas do que respostas a essa questão. E aí a gente traz o tema da espiritualidade para exatamente a gente localizar, particularmente dentro da doutrina espírita, mas sem negar as contribuições das outras religiões, o significado, a ideia é que a gente possa aqui pensar qual o significado, iniciando 2020, a gente começar o ano
com uma doença que começou discreta, que as pessoas não deram muita atenção, né? Mas que ela foi crescendo, foi tomando proporções gigantescas, mundiais, e aí hoje todo mundo está parado, está mobilizado, todo mundo está, né, sofrendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista das relações sociais, do ponto de vista pessoal e íntimo, né? Todo mundo está sofrendo os impactos disso. Não é assim, é muito comum, né? A gente está lendo nas redes sociais, né? Muitas pessoas disseminando medo, disseminando pânico, outras pessoas no outro extremo banalizando, né, a situação, que infelizmente presta um grande desserviço a todas as iniciativas que têm sido tomadas, né, pelos governos, né, para conter essa doença, né. Então a gente quer posicionar aqui a questão do espiritual, né? Como é que anda o espiritual de vocês, né? Como é que anda, né, essa dimensão, né? A dimensão da relação sua, né, com Deus, né? Como é que anda na sua vida nesse momento, né, as questões de valores éticos, de valores morais, né? Como é que anda a sua fé, né, em linhas gerais, né? Porque certamente, né, uma situação como essa, ela nos põe, né, em uma prova de fé, né? Não só uma prova de fé, mas uma prova moral também, né, que vai nos exigir determinadas posturas, determinadas atitudes, né, em relação às pessoas, começando do nosso espaço familiar, né, onde há muito tempo, né, as famílias elas não conviviam, família nuclear convivia tão intensamente juntas, né? A rotina do trabalho, a rotina das obrigações diárias, né, fez com que a gente meio que deixasse a convivência familiar para momentos específicos. E essa pandemia ela vem exatamente nos impor, né, num processo de convivência familiar permanente, pelo menos para uma boa parte das pessoas, né, que tiveram a possibilidade de se ausentar dos seus trabalhos, né, para poder estar com os seus familiares, né. E aí se tornou também um desafio. Viver, né, a descoberta que viver em família é um grande desafio. Né. E aí a gente vai pensar sobre essas coisas hoje, a ótica dessa ideia da espiritualidade. Então eu comecei, né, a pensar sobre essa questão do quanto a pandemia ela nos causa sofrimento, né, principalmente sofrimento psicológico, emocional e físico para aquelas pessoas que estão adoecendo, né. Daí então eu retomei aqui a leitura do livro da Gênese, que é um livro da codificação espírita, né, que muitas vezes ele não é muito lido, né? Parece que as pessoas leem mais o livro dos Espíritos, leem mais o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e leem muito pouco esse livro, que ele é muito rico de informações, né, sobre essas questões de como a vida espiritual ela acontece, como as questões espirituais elas acontecem, como os propósitos de Deus se mostram visíveis nos acontecimentos cotidianos, né, e qual a participação de nós, né, seres humanos, né, no projeto divino. Então eu retomei particularmente esse livro da Gênese e peguei o capítulo 3, que trata sobre o bem e o mal. Lá no capítulo 3, o bem e o mal, no item 1, né, a gente os espíritos que trouxeram essas informações, elas falaram o seguinte: sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça,
tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos, porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele, Deus, a sua origem. Então é interessante a gente se perguntar, né, sobre essa questão, né, porque muitas vezes adotamos uma ideia de que o que está acontecendo agora parece ser um castigo divino, né, pelas nossas imprudências, pelas nossas negligências, né, como se Deus estivesse nos punindo. Eu acessei muitos vídeos no YouTube, muitos sites, né, e infelizmente eu vi algumas figuras religiosas, né, falando nessa direção, né, o que é um equívoco, porque de acordo com o que nós acabamos de ler, né, se Deus é infinitamente sábio, justo e bom, o mal não procede dele. O mal não pode vir de Deus. Então essa pandemia, essa Covid-19, né, que está aí, né, assolando o mundo, né, ela não é um castigo divino, ela não é uma punição divina, né, porque o que vem de Deus sempre é bom, o que vem de Deus sempre é justo e o que vem de Deus sempre é sábio. Mas enfim, né, se não vem de Deus, né, a gente tem que refletir, né, de onde vem esse mal, né? E aí lá no item 3 desse mesmo capítulo, do bem e o mal, da Gênesis, os Espíritos vão dizer o seguinte: entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. Primeiro, a dos males que o homem pode evitar, e segundo, a dos males que lhe independem da vontade. Entre os primeiros se incluem os flagelos naturais. E aí, se a gente fizer uma leitura mais atenta, né, algumas pessoas elas podem interpretar que a pandemia da Covid-19 ela é um flagelo natural. Porque se a gente olhar, né, em eras passadas da nossa história da humanidade, né, a interpretação que se dava no âmbito religioso era muito essa, né? A peste negra, né, que assolou a Europa na Idade Média, né, ela foi vista como um castigo de Deus, ela foi vista como um flagelo natural que cumpriu ali um propósito de expurgar as pessoas ruins, né, e manter só aqueles que cumpriam a vontade de Deus, né? Mas a grande questão que a gente tem que colocar agora é essa, né? Se a gente entender que a Covid-19 ela é resultado de um flagelo natural, né, a gente acaba negando que essa doença, né, ela não tem uma origem no homem, na figura humana. A gente acaba interpretando que a Covid-19 ela tem a mesma característica, né, de um flagelo natural, como por exemplo a explosão de um vulcão, né, que é uma formação geológica que acontece e que em algumas situações acaba vitimizando pessoas, né, em desencarnes coletivos. E aí a gente tem que perguntar isso, né? A Covid-19 ela é um flagelo natural ou é um resultado da ação do homem? E aí lá continuando, né, na questão seguinte do livro da Gênesis, do bem e o mal, né, os Espíritos vão dizer o seguinte: mas os males mais numerosos são os que o homem cria para si mesmo, pelos seus vícios,
Os que provêm do seu orgulho, os que provêm do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, meus amigos, se a gente pensar dentro desse raciocínio que o livro da Gênesis nos traz, a gente chega à conclusão de que, né, doenças como a Covid-19, elas são sim resultado da ação do homem que interfere no sensível equilíbrio da vida na Terra. Veja bem, nós não podemos conceber a possibilidade de que Deus crie vírus, bactérias, fungos, né, que existam apenas para causar destruição, apenas para fazer o mal. A gente sabe que do ponto de vista da origem da vida na Terra, né, as bactérias foram essenciais para construir todo o clima, né, ecológico propício ao surgimento da vida, e as bactérias ainda hoje sustentam, né, basicamente toda a vida na Terra, né, através da sua ação ativa. Né. Então esses vírus, essas bactérias, esses fungos, eles têm lugares na natureza, e por terem esses lugares na natureza, eles cumprem papéis fundamentais nesse equilíbrio da vida. O problema é quando o ser humano, na sua ganância, o ser humano, no seu egoísmo, o ser humano, na sua avidez por riqueza, por vaidade, né, ele começa a romper esse equilíbrio, invade os espaços naturais, né, tira aqueles vírus, aquelas bactérias daquele ambiente onde eles circulavam e eram inofensivos, né, àqueles animais que estavam, né, naquela região. E aí esses vírus eles acabam encontrando novos hospedeiros, e nesses hospedeiros que não têm imunidade acabam causando mal, a doença, que é o caso que nós estamos vivenciando hoje. Então, quando no livro da Gênesis os Espíritos dizem, né, que o homem cria para si males muito numerosos, né, e que são resultados dos seus comportamentos morais, né, ele está querendo dizer em outras palavras, né, que, né, doenças como a Covid-19, como a SARS, que aconteceu, né, alguns anos atrás, como H1N1, entre outras, né, elas são doenças que nascem a partir do momento em que o ser humano, ele, na sua ambição, no seu egoísmo, começa a explorar a natureza, começa, né, a destruir, a ferir esse equilíbrio geral, e aí as coisas se desequilibram. Né? Então o que a gente tem que entender, né, nesse momento é que estamos vivenciando um momento da expansão de um vírus que saiu do seu habitat natural e né, está invadindo outros habitats pela transição do homem, porque o homem até o momento, né, é o único vetor dessa doença. Ele é o único vetor. Né? Então a gente entende que nessa lógica, né, o homem, pelo seu livre-arbítrio, ele acaba sendo responsável pelo mal no mundo, não Deus. Né? Mas aí Deus permite que isso aconteça. Por que Deus permite? Ele permite porque ele sabe que o nosso processo de crescimento espiritual, né, ele não é uma determinação. Nós não somos marionetes divinos. Deus nos deu livre-arbítrio, poder de escolha, poder de decisão para construir os nossos caminhos em direção ao nosso crescimento espiritual, em direção à nossa autorrealização enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto espíritos.
Então Deus não fere, né, ou não interfere nas nossas decisões, né? Mas quando nós tomamos decisões erradas, equivocadas, Deus se vale desses nossos erros para tentar transformá-los em algo que possa ser, pelo menos, educativo para nós, né? Porque as leis divinas, elas, se a gente analisar no livro dos Espíritos, a gente vai encontrar as leis divinas, né? As leis naturais, as leis morais, né? E as leis divinas, elas só visam o bem da criação. Inclusive, uma das leis que às vezes as pessoas olham meio atravessado, que é a lei de destruição. A lei de destruição é uma lei divina. Por que ela é uma lei divina? Porque ela é uma lei que possibilita a transformação, o crescimento, a evolução, a renovação da vida, né, na Terra. Então é necessário que as coisas nasçam, cresçam, se desenvolvam e morram. É necessário que outros seres, né, decomponham a natureza morta para poder transformar em nutrientes, para dar vida a novas criaturas, novos seres, né? Quando se diz que nós somos pó das estrelas, né? Isso é verdade, né? Porque todos os elementos são renovados, todos os elementos são transformados pela lei da destruição, né? Que, juntamente com a lei da conservação, permite com que esse equilíbrio da vida se estabeleça. E é interessante que nas filosofias orientais, particularmente na filosofia hindu, né, você vai ter, né, a destruição, né, com uma divindade, Shiva, né, que é uma divindade que ela é venerada, porque eles entendem que a destruição é algo necessário para que novas coisas sejam construídas, né? Então, as leis divinas, elas foram feitas apenas para o nosso bem, apenas para o nosso equilíbrio, né? E é importante também a gente perceber o quanto que esses movimentos, né, de destruição, eles servem para que nós percebamos a transitoriedade da vida. A gente perceber que a vida material, ela é impermanente, que ela é fugaz, né? Que ela hoje está e amanhã não está. Para que a gente possa valorizar o cultivo da vida espiritual. Então veja bem como as leis divinas, elas são sábias nesse sentido. Eu estou falando aqui só da lei da destruição, né? As outras leis têm muito mais coisas que podem nos ajudar, né? E aí, pensando nessa lógica de que Deus o mal não é fonte de Deus, o mal também, né, ele não é fonte de uma divindade, né, que se equipare a Deus ou que tenha sido criada por Deus, mas o mal é resultante única e exclusivamente da imprudência humana. A gente entende que Deus, ele vai utilizar em sua infinita sabedoria, ele vai permitir que esses males aconteçam para, primeiro, nosso aprendizado e nossa reparação, né? Lembrando que no Espiritismo nós entendemos que nós nascemos simples e ignorantes e que nós vamos evoluindo a cada existência, né, entre erros e acertos. Os acertos nós avançamos, nos erros nós também aprendemos e nos reeducamos, reparando esses erros posteriormente, né? Então, lá na Gênesis, no item 5, deixa muito claro isso. Por que Deus permite que os males aconteçam, né? Por que Deus está permitindo que a Covid-19 ela esteja, né, ela esteja se expandindo, né? Ele não vai interferir, mas ele vai cuidar de todos nós nesse momento. Porque lá no item 5 diz assim: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais,
incitando a procurar os meios de evitá-los. Se nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. A dor é o aguilhão que impede para a frente a senda do progresso. Olha só que interessante, né? A Covid apareceu, né? E aí já muita gente se mobilizou para pesquisar sobre. Em 2 dias, né, conseguimos assim, uma semana, me perdoem o erro de tempo, né? Porque eu não sou especialista, mas em poucos dias descobriram, decodificaram o genoma do vírus, né? Em poucos dias começaram em poucas semanas começaram a haver tratamentos, medicamentos, né? Então assim, esse mal estimula o exercício da inteligência para que se produzam vacinas, para que se produzam mecanismos que possam trazer para o futuro da humanidade, né, melhores condições de vida, né? Lembrando que, né, nós, quando a Covid tiver uma vacina para ela, a Covid vai virar passado, né? A gente vai ter coisas muito episódicas, muito pontuais, né? Assim como a H1N1 foi um tempo desse um grande perigo, e hoje, né, ela é vista como uma doença que nós já estamos controlando. Então, esses problemas, esses males, eles estimulam a nossa inteligência, né? E ele estimula também nós a prática dos nossos valores morais e éticos. Quantas pessoas, nesse momento de isolamento de Covid, estão sendo solidárias, estão fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, estão ajudando moradores de rua, estão fazendo grupos virtuais de prece, de oração, de meditação, estão postando vídeos de positividade, de como você manter a sua saúde mental, de como você manter a paz interior, postando vídeo de como você fazer brincadeiras com suas crianças, né, em casa, nesse período de isolamento, de como você construir rotinas para os seus filhos, de como você resgatar a convivência em família. Muita coisa boa está acontecendo, né? Nossa inteligência está sendo estimulada também, né, para o bem o tempo todo, por conta desse mal que está, né, nos assolando, né, nesses tempos de hoje. E isso nos ajuda, porque isso faz com que o nosso crescimento espiritual ele ganhe força, que o nosso crescimento espiritual ele se torne uma conquista e não algo que foi dado de mão beijada, né? No Espiritismo nós entendemos que chegar a Deus é uma grande conquista, exige de nós muito esforço, muito sacrifício, muita reflexão, né? Muito amor e muito conhecimento. Amai-vos e instruí-vos, né? E aí, no item 6, né, a gente, na Gênese, os Espíritos vão nos dizer que se nós, né, isso tudo poderia ser evitado, né, se nós conseguíssemos viver rigorosamente de acordo com as leis divinas. Se as leis divinas elas pedem que nós respeitemos o equilíbrio, né, da vida, se nós respeitássemos isso, muitos males não teriam assolado o nosso planeta Terra, né? Muitas doenças, muitas calamidades, né? Muito temporais, tufões, né? Que são frutos de todo o desequilíbrio climático que estamos provocando no planeta. A gente polui demais o planeta e aí, né, a natureza vem e responde, né? Responde para nós dizendo assim, olha, presta atenção, se vocês não fizerem, se vocês não cuidarem, isso vai acontecer, né? E é interessante, gente, que eu estava lendo uma reportagem que diz que nesse momento de isolamento, a Terra parece que teve um descanso, está tendo um descanso, né? Que o nível de poluição na Terra diminuiu só por conta do nosso isolamento, né, social, né? O Covid possibilitou esse isolamento possibilitou que a gente poluísse menos, consumisse menos, jogasse menos lixo na natureza, né? Que o restabelecimento do equilíbrio fosse possível em alguns lugares, né? Como rios mais límpidos, animais que haviam desaparecido, né, voltando a determinadas áreas que antes eram muito frequentadas por pessoas. Então,
O equilíbrio se restabelece, né, a partir de um mal que nós criamos e que exige de nós uma mudança de postura, uma mudança de atitude. E essa mudança de atitude é a mudança espiritual que nós estamos, né, que tá no título dessa nossa transmissão ao vivo. Porque tudo isso que nós falamos anteriormente, gente, né, é espiritualidade, é vivência do espiritual. Né? Não apenas a vivência do religioso. A vivência do religioso é aquela vivência que tem a ver com os ritos, que tem a ver com o sagrado, com as manifestações religiosas, com a ida à igreja, né? Não, a espiritualidade, ela é diferente disso. Espiritualidade, ela tem a ver com viver a vida com propósito, com sentido. Ela tem a ver com a tomada de consciência de que todos nós estamos conectados uns aos outros, com a tomada de consciência que todos nós estamos conectados com essa vida, com a natureza, com os animais, com as plantas, né? E que nós somos parte de algo maior, esse algo maior que nós chamamos Deus, né? Que é representado pela sua grande obra, que é a vida. Né? Então, espiritualidade é a gente poder refletir sobre a nossa responsabilidade individual como pessoa, mas também como a nossa responsabilidade enquanto sociedade coletiva no adoecimento do nosso planeta. Espiritualidade é a gente tomar consciência de quanto os nossos mecanismos de exploração da natureza, de consumismo, de um capitalismo selvagem, de uma destruição da vida, da construção de desigualdade social, de desumanização, quanto isso adoece o planeta e adoece as pessoas, nos faz mal. Né? Uma planta, uma floresta que é derrubada, né, é uma parte da natureza da qual eu preciso, que está sendo destruída e que posteriormente vai causar males em mim. Então, espiritualidade é isso, é nos encontrarmos conectados com essa vida, conectados com todos, né? Conectados com a existência. Né? É eu tomar consciência, né, que eu preciso me livrar do egoísmo, da ganância, do orgulho, da vaidade, né? Porque são esses defeitos morais que me levam ao consumismo, que me levam a explorar o outro, que me levam a desumanizar as pessoas, né? Que me levam a negligenciar a natureza, a jogar lixo na natureza, a poluir o ambiente. Então, espiritualidade é essa tomada de consciência de que eu preciso mudar, porque o mundo, né, a gente precisa sair dessa visão que a gente construiu na modernidade, chamada de antropocêntrica, ou seja, o homem está no centro de tudo, né, para compreender, né, que a nossa sobrevivência enquanto espécie, enquanto sujeitos, né, ela depende de uma visão biocêntrica, onde a vida está no centro e eu, ser humano, sou uma parte desse processo. Né? E se a vida está no centro, Deus está no centro, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Né? Não é aquele teocentrismo cego, né, da antiguidade, supersticioso e místico, mas é um despertar de consciência, né, em que nós entendemos, né, que se queremos evoluir espiritualmente, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, precisamos amar. E amar incondicionalmente não só as pessoas, mas toda forma de vida, toda forma de existência, que coopera conosco para que esse equilíbrio frágil seja mantido e nós não entremos em extinção coletiva. Né? E tenhamos que perder um planeta tão belo como esse e temos que acabar tendo que se exilar espiritualmente em outros planetas, porque nós né, acabamos de destruir esse. Né? Então, nós podemos tomar essa consciência espiritual. Né? A pandemia ela agrava
Essa pandemia da Covid, ela agrava essa crise econômica e nos chama a repensar a nossa relação com a natureza, com as pessoas, né? Criar novas formas de produção sustentável e principalmente nos está chamando a pensar a nossa relação com Deus, o nosso compromisso com aquela mensagem de Jesus que diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que nós não devemos querer ao outro aquilo que nós quereríamos para nós. A mensagem de que, né, o bem, o amor, é o grande elemento curativo espiritual nesses tempos, né, contemporâneos que nós vivenciamos. Né? E é isso, gente. Né? Caminhamos aqui ao final dessa nossa transmissão, né, com a seguinte indagação. Diante de tudo que nós falamos, como é que a gente pode sintetizar e entender como nos mantermos espiritualmente saudáveis? Né? Já que tem muita gente falando sobre como nos mantermos, né, protegidos do ponto de vista biológico, lavando as mãos, tarará, aquelas coisas todas são muito importantes. Do ponto de vista psicológico também, né? Cuidando do estresse, enfim. Né? Mas do ponto de vista espiritual, né? Como nós podemos nos manter saudáveis? Né? Primeiro, essa situação ela nos chama, né? Ela nos convida a um exercício de serenidade, de resignação e de esperança. Né? Porque ela põe à prova os nossos valores éticos e morais. Né? Essa situação da doença, ela está exigindo de nós o exercício da solidariedade, o exercício do amor, o exercício da compreensão, o exercício de a gente colocar essa compreensão na frente de qualquer julgamento, parar de julgar as pessoas por um instante e enxergá-la como uma pessoa que precisa de auxílio, de ajuda nesse momento. Né? Essa situação, ela nos convida a refletir sobre nossa religiosidade, né? A pensar sobre nossa fé. Né? Ela nos coloca à prova, né? Esse nosso valor, né? De que a vida não cessa com a morte. Né? Esse elemento fundamental. Né? No momento de pandemia, está todo mundo com medo de morrer, está todo mundo com medo de adoecer. Né? Como é que fica a nossa crença na vida após a morte? Né? Será que ela está tão forte assim? Né? Precisamos fortalecer, mas precisamos ter convicção de que nós somos seres espirituais, vivenciando a existência na Terra, como diz o filósofo, o teólogo Teilhard de Chardin. Né? Nós precisamos, esse momento, precisamos lidar com perdas. Tem muitas pessoas morrendo, né? Há luto, há dor, há sofrimento. Né? E nesse momento nós precisamos ser solidários. Precisamos levar às pessoas essa mensagem de esperança, né? De que a vida não cessa com a morte, de que nós somos seres espirituais, de que não há sofrimento sem significação, como diz o Espírito Emmanuel lá no livro Ceifas de Luz. Né? E principalmente confiar na providência divina. Né? Talvez seja uma forma de a gente sustentar de forma saudável a nossa vida nos dias de hoje, é a gente acreditar, confiar que a providência divina, nesse momento que a gente está vivenciando da Covid, né, ela está, né, nos oportunizando formas de a gente exercitar a caridade, a solidariedade, o amor, a compaixão. Né, e de que nós estamos sendo amparados. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Já diz o ditado, ajuda-te, o céu te ajudará. Né? Então, nesse momento que nós estamos em isolamento social, dentro de casa, né? A gente, quando não estava em isolamento, a gente dizia, não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para cuidar da minha vida espiritual. Né? Agora você tem. Agora você tem tempo. E aproveite esse tempo em família.
para rezarem juntos, meditarem juntos, né? Fazerem coisas positivas juntos, fazerem, aqui na doutrina espírita nós orientamos o evangelho no lar, que é a meditação, né, regular, frequente do evangelho dentro de casa, para que os bons espíritos possam, né, estar presentes em nossos lares e nos confortar, nos ajudar, nos orientar no enfrentamento das dificuldades, né? Para aqueles que não são espíritas, né, façam suas meditações, façam suas orações com seus familiares, né? Porque esse momento é uma janela de oportunidade de estarmos mais próximos dos nossos familiares, mais presentes em nossos lares, para vivenciarmos a nossa fé, vivenciarmos a nossa espiritualidade. Tem gente reclamando por aí de que estamos perdendo a nossa espiritualidade porque a gente não está podendo frequentar a igreja. Gente, não é na igreja, não é só na igreja que a gente vivencia a nossa espiritualidade, não, né? Lá é um lugar importante, porque é uma vivência comunitária, né? Espiritual, religiosa, né? Mas dentro de casa é o nosso maior santuário, é o nosso maior templo. E dentro de casa, né, sabendo no Espiritismo que os familiares que convivem conosco, né, são pessoas que nos chegam, né, como oportunidades de reconciliação, oportunidades de vidas passadas de reconciliarmos com desafetos, com pessoas que em outras vidas, né, fizemos mal e que agora vêm como nossos filhos, nossos esposos, né, nossas esposas, companheiros, para que a gente possa, né, reafirmar laços de amor. Aproveita esse momento, né? Aproveita esse momento, né? A gente não pode ir para a igreja agora, porque a gente não pode formar multidões, a gente não pode concentrar multidões, porque senão a gente está fazendo um desserviço à sociedade e a gente não está sendo solidário do ponto de vista espiritual com aqueles que são grupo de risco e que podem adoecer gravemente e morrer. Mas dentro de casa nós podemos transformar nosso espaço nesse santuário de amor, confiar em Deus, em Jesus, na providência divina, né, em todos esses espíritos de luz que cercam e protegem o nosso planeta Terra de nós. E para finalizar, gente, já são 8h30, né, eu queria deixar só mais um alerta, né? De cuidar da nossa saúde, que a gente tome muito cuidado com as mensagens nas redes sociais. Como eu falei no início, a gente está vendo de gente causando pânico, histeria, tem gente, né, fazendo terror, né? E nós não podemos nem ser pessimistas demais, levando o pânico, o desespero às pessoas, e nem subestimar a doença, que é uma doença grave, né? Uma doença que merece nossos cuidados e a nossa atenção, que parou o mundo, né? Não sermos pessimistas, nem sermos otimistas ingênuos. Isso é, vou sair de casa porque eu não sou grupo de risco. Não, gente, se você não é grupo de risco, fique por quem é. Fique por quem é, por amor a essa pessoa. Por amor a essas pessoas. E cuidem muito do que vocês veiculam nas redes sociais. Chequem as mensagens, verifiquem a veracidade, porque a gente está vendo de tudo, gente. E do ponto de vista espiritual, a gente fica vendo mensagens as mais absurdas, de que a doença está anunciando o apocalipse, né? De que a doença ela foi uma estratégia, né? Tem alguns religiosos evangélicos dizendo que foi uma estratégia de Satanás, né? Para destruir a humanidade e afastar o povo de Deus das igrejas, né? Isso é um absurdo, né? Tem gente dizendo aí, né, em comunicações mediúnicas questionáveis, né, falando, banalizando a situação, ou então dizendo que o que está acontecendo são desencarnes coletivos, né, que o mundo vai mudar a partir de agora, né, e não é bem assim, gente, né. Tem mensagens mediúnicas falando que só a vibração de amor, que tem que, se você no horário tal botar um esparadrapo, você vai receber uma vacina espiritual que vai te proteger. Não é assim, meu povo.
né? Estamos lidando com um vírus, né, que afeta o corpo biológico. É claro que a nossa mente, a nossa espiritualidade, ela eleva a nossa imunidade, ela melhora, ela nos torna mais saudáveis, né? Mas ela não é, né, uma proteção que leve a você a perigosamente assumir riscos, né, de se contaminar lá fora, né? Ela é nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque lá nos evangelhos, né, no evangelho de Pedro, né, Pedro diz assim, Jesus diz assim, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E a gente, com essas postagens mistificadas, supersticiosas, muitas vezes a gente fica tentando a Deus, né, achando que, né, eu estou com Cristo, eu não me contamino. Eu estou só com pensamentos positivos, eu não vou adoecer. Não é bem assim. Precisamos, né, usar a fé raciocinada, a sabedoria, para poder enfrentarmos essa Covid-19, essa pandemia, né, com prudência, com esperança e com amor. Ok, gente? Então, nós agradecemos aqui por todos os que estiveram conosco nessa live. Agradecemos por todos os que estão mandando mensagens, né, agradecendo, né, o Valdemir Vieira, Antônio Flávio Mendes, né, aqui agradecendo, né? E é isso, nosso amigo Flávio está dizendo aqui, né, que Cristo continue nos abençoando a sua vida e a vida de todos nós, né, e de todas as nossas famílias. Então, que nós possamos terminar esse nosso projeto Consciência Iluminado de hoje, né, nessa compreensão de que, né, precisamos olhar mais para os ensinamentos de Jesus para podermos construir individualmente, coletivamente, uma espiritualidade forte que nos ajude a enfrentar esses tempos de pandemia. Então, que nós possamos nesse momento dizer: Senhor Jesus, amigos espirituais, amigos do bem, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade benfazeja de estarmos aqui refletindo sobre essas questões que estão sendo muito importantes nos tempos de hoje. Nós te pedimos, amado Mestre Jesus, que o Senhor possa derramar nos corações de todas as pessoas o sentimento da caridade, o sentimento da solidariedade, o sentimento do amor. E que todos nós, enquanto sociedade, possamos tomar consciência da importância de cuidarmos uns aos outros nesse momento de pandemia, de cuidarmos da natureza, de cuidarmos da vida, para que desse modo nós possamos ascender com mais velocidade, com mais clareza para os teus braços, para uma vida de amor em comunhão contigo e com teus espíritos de luz. Abençoa-nos, amado Mestre Jesus, cuida de nossas famílias, que nessa noite de hoje todos os lares possam ser iluminados com as tuas energias de amor, dissipando qualquer sentimento de depressão, dissipando sentimentos de tristeza, sentimentos de ansiedade, de medo, de estresse, e que esses sentimentos possam ser substituídos pelo sentimento da confiança na tua providência divina, na confiança de que o governo, o comando do planeta Terra está nas mãos do teu Filho Jesus, que nos ama infinitamente e que com certeza nos auxiliará a superar essa dificuldade que enfrentamos. Cuide de nós hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, meus amigos, fiquem com Deus e, como a Emanuela Mota está me dizendo aqui, né, uma chuva de bênçãos para todos, bom? Muita paz.